Livro 3º. Dos sujeitos do processo. Título 1º. Das partes e dos procuradores. Capítulo 1º. Da capacidade processual. Artigo 70. Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Artigo 71. O incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador, na forma da lei. Artigo 72. O juiz nomeará curador especial ao inciso 1º incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade. Inciso 2º réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei. Artigo 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casado sob um regime de separação absoluta de bens. Parágrafo 1º. Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação. Inciso 1º que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casado sob um regime de separação absoluta de bens. Inciso 2º resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles. Inciso 3º fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família. Inciso 4º que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges. Parágrafo 2º. Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto neste artigo à união estável comprovada nos autos. Artigo 74. O consentimento previsto no artigo 73 pode ser suprido judicialmente quando for negado por um dos cônjuges sem justo motivo, ou quando lhe seja impossível concedi-lo. Parágrafo único. A falta de consentimento, quando necessário e não suprido pelo juiz, invalida o processo. Artigo 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente. Inciso 1º a União, pela Advocacia Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado. Inciso 2º o Estado e o Distrito Federal, por seus procuradores. Inciso 3º o município, por seu prefeito ou procurador. Inciso 4º a autarquia e a fundação de direito público, por quem a lei do ente federado designar. 5º, a massa falida, pelo administrador judicial. 6º, a herança jacente ou vacante, por seu curador. 7º, o espólio, pelo inventariante. Inciso 8º a pessoa jurídica, por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores. 9º, a sociedade e a associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica, pela pessoa a quem couber a administração de seus bens. Inciso 10 a pessoa jurídica estrangeira, pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil. Inciso 11 o condomínio, pelo administrador ou síndico. Parágrafo 1º. Quando o inventariante for dativo, os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio seja parte. Parágrafo 2º. A sociedade ou associação sem personalidade jurídica não poderá opor a irregularidade de sua constituição quando demandada. Parágrafo 3º. O gerente de filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber citação para qualquer processo. Parágrafo 4º. Os Estados e o Distrito Federal poderão ajustar compromisso recíproco para a prática de ato processual por seus procuradores em favor de outro ente federado, mediante convênio firmado pelas respectivas procuradorias. Artigo 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Parágrafo 1º. Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária. Inciso 1º. O processo será extinto, se a providência couber ao autor.
Inciso 2º, o réu será considerado revel, se a providência lhe couber. Inciso 3º, o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. Parágrafo 2º. Descumprida a determinação em fase recursal perante Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal ou Tribunal Superior, o relator. Inciso 1º. Não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente. Inciso 2º. Determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Capítulo 2º. Dos deveres das partes e de seus procuradores. Seção 1ª. Dos deveres. Artigo 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo. Inciso 1º. Expor os fatos em juízo conforme a verdade. Inciso 2º. Não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento. Inciso 3º. Não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito. Inciso 4º. Cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação. 5º. Declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. 6º. Não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. Parágrafo 1º. Nas hipóteses dos incisos 4º e 6º, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. Parágrafo 2º. A violação ao disposto nos incisos 4º e 6º constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até 20% do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Parágrafo 3. Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no parágrafo 2º será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no artigo 97. Parágrafo 4º. A multa estabelecida no parágrafo 2º poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos artigos 523, parágrafo 1º, e 536, parágrafo 1º. Parágrafo 5º. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no parágrafo 2º poderá ser fixada em até 10 vezes o valor do salário mínimo. Parágrafo 6º. Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos parágrafo 2º a 5º, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará. Parágrafo 7º. Reconhecida violação ao disposto no inciso 6º, o juiz determinará o restabelecimento do estado anterior, podendo, ainda, proibir a parte de falar nos autos até a purgação do atentado, sem prejuízo da aplicação do parágrafo 2º. Parágrafo 8º. O representante judicial da parte não pode ser compelido a cumprir decisão em seu lugar. Artigo 78. É vedado às partes, a seus procuradores, aos juízes, aos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e a qualquer pessoa que participe do processo empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados. Parágrafo 1º. Quando expressões ou condutas ofensivas forem manifestadas oral ou presencialmente, o juiz advertirá o ofensor de que não as deve usar ou repetir, sob pena de lhe ser cassada a palavra. Parágrafo 2º. De ofício ou a requerimento do ofendido, o juiz determinará que as expressões ofensivas sejam riscadas e, a requerimento do ofendido, determinará a expedição de certidão com inteiro teor das expressões ofensivas e a colocará à disposição da parte interessada. Seção 2ª. Da responsabilidade das partes por dano processual. Artigo 79.
responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente. Artigo 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: inciso 1º, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. Inciso 2º, alterar a verdade dos fatos. Inciso 3º, usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Inciso 4º, opuser resistência injustificada ao andamento do processo. 5º, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. 6º, provocar incidente manifestamente infundado. 7º, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Artigo 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Parágrafo 1º. Quando forem dois ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária. Parágrafo 2º. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 vezes o valor do salário mínimo. Parágrafo 3º. O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos.